Olá! Existem situações onde o projeto é considerado muito complexo. Isso às vezes acontece por falta de conhecimento do autor sobre o conceito básico de programa. Programa, no mundo de projetos, passou a ser um grupo de projetos gerenciados de forma coordenada, visando obter benefícios difíceis de serem obtidos quando gerenciados isoladamente. O que significa um programa, portanto? Quando nós temos numa organização vários projetos interdependentes, ou porque eles compartilham gerência, ou porque eles compartilham recursos financeiros, físicos ou até de know-how, de conhecimento, de ideias, eles são ou deveriam ser chamados de programas e não exatamente de um grupo de projetos. Veja bem, para a gente chamar algo de programa no mundo de projetos, é porque esses projetos são interdependentes. Caso contrário, realmente apenas são vários projetos. Veja um exemplo aqui, até diagramado. Se for um programa, o nome do que você está gerindo é porque você tem, embaixo dessa estrutura guarda-chuva, vários projetos que são certamente interdependentes. Esse compartilhamento de recursos, inclusive de conhecimento, ele é fundamental para a gente chamar a coisa analisada de programa. Um exemplo clássico de programa é o programa aeroespacial da NASA. Evidentemente que a NASA trabalha há décadas, desbravando aí o espaço, e é lógico que a gente sabe que o programa aeroespacial é bem nomeado, porque é a soma de vários projetos que têm acontecido desde o Apolo e assim sucessivamente até os dias atuais. Outro exemplo que a gente podia analisar é o Programa Vida, O Programa Vida, onde nós temos inúmeros projetos embaixo dessa estrutura guarda-chuva. Dentro de um programa chamado Vida, nós teríamos como projetos primeiro grau, fazer o segundo ano, fazer a universidade, concluir um mestrado, fazer um MBA, fazer um curso online e assim por diante. Então nós temos aí um exemplo também fácil de entender do que seria programa. De novo, se não houver compartilhamento, a gente não pode usar esse termo. Então eu coloquei algumas perguntas para a gente refletir um pouco. Será que um programa seria apenas um projeto realmente grande? Não, um projeto realmente grande, realmente se tiver essa complexidade toda, ele pode ser dividido em partes menores e aí sim a gente pode chamar de subprogramas, subprojetos, essas partes menores. Não é legal a gente chamar de programa algo que seja apenas um projeto, apenas uma iniciativa. Como nós já entendemos, programas estão acima da lógica de projetos. É uma estrutura muito maior dentro da organização. Uma segunda pergunta seria, ok, programa é a soma de vários projetos? Não exatamente. Nós teríamos que analisar se os projetos embaixo da estrutura estão de fato interdependentes, ou seja, se eles compartilham um ou outro recurso. Se houver afirmativa para as duas perguntas, ou seja, se os projetos em questão realmente estiverem compartilhando recursos ou estiverem compartilhando objetivo, aí sim a gente pode chamar de programas. Muitos alunos perguntam se programas têm necessariamente fim, Há uma pergunta natural, já que são feitos de projetos e já sabemos que projetos são finitos. Então, normalmente, alguns alunos perguntam, será que programa, então, tem fim? Eu respondo, não necessariamente, porque o programa pode ser um programa tão amplo, cujo objetivo seja tão magnânimo, que não haja necessariamente um fim pré-definido, como acontece com projetos. Aquele primeiro exemplo ali é o grande marcador aí da questão de final. Será que isso aqui tem fim? Um programa de desenvolvimento de critérios daí da África, ou seja, trazer saúde para alguns países africanos com vários critérios, inclusive vacinações, pode ser um grande programa governamental que, claro, cascateia para inúmeros projetos. À medida que os projetos vão sendo feitos, outros aparecem, então não há necessariamente um fim para ele. Diferentemente de um grande festival de rock, onde nós podemos ter um grupo aí famoso fazendo turnê pelo mundo, fazendo festivais, e isso seria um programa. Cada festival, cada local onde ele faz o show seria um projeto. Na hora que terminar a turnê, e vai terminar, aí a gente teria o final do programa. Então aqui é um exemplo de programa finito. E aqui a gente tem também um desenvolvimento de maquinário, de medicina, de saúde. A gente pode também achar que é um programa sem fim, mas a empresa que está desenvolvendo isso pode achar que tem fim, sim, e definir inúmeros critérios para essa finalização. Então, cabe aqui a gente repensar a questão de programas terem ou não fim. Vai muito da empresa e muito do foco ou da missão do programa. Alguns recursos humanos, alguns departamentos de RH pelo mundo, eles têm inúmeros projetos, evidentemente, acontecendo, e eles têm também alguns programas de capacitação, de melhoramento do clima organizacional, que não necessariamente têm fim. Então, a gente joga por terra aí essa teoria de que programas necessariamente têm fim. Não necessariamente, a gente tem que analisar caso a caso.